Você sabia que existe um evangelho antigo que fala sobre a infância de Maria e detalhes desconhecidos do nascimento de Jesus? Hoje, vamos explorar o proto-evangelho de Tiago, um texto fascinante que revela histórias pouco conhecidas e que influenciaram a tradição cristã ao longo dos séculos. Vamos juntos nessa jornada. Bem-vindo ao canal Sussurro de Deus. Se você se interessa por histórias bíblicas e curiosidades sobre textos antigos, o vídeo de hoje vai te surpreender. Vamos falar sobre o proto-evangelho de Tiago, também conhecido como o Evangelho da Infância de Maria. Esse texto apócrifo não faz parte da Bíblia que conhecemos, mas ele teve um impacto enorme na tradição cristã, especialmente em relação à Virgem Maria. Então, se prepare para descobrir histórias que você provavelmente nunca ouviu antes. O proto-evangelho de Tiago é um texto apócrifo, o que significa que ele não foi incluído no Novo Testamento pelas principais tradições cristãs. Acredita-se que ele tenha sido escrito no século II, provavelmente em torno de 150 depois de Cristo. Esse foi um período de grande desenvolvimento teológico, em que vários textos cristãos estavam sendo produzidos para preencher lacunas nas histórias dos evangelhos canônicos. O cristianismo estava em plena expansão dentro do Império Romano, e muitos cristãos tinham curiosidade sobre aspectos da vida de figuras bíblicas, como Maria e Jesus, que não eram abordados nos evangelhos oficiais. O proto-evangelho de Tiago surgiu nesse contexto, oferecendo detalhes sobre a vida de Maria e o nascimento de Jesus, que ajudaram a moldar a piedade popular e as crenças sobre a Mãe de Deus. Esse texto se tornou especialmente influente na tradição cristã oriental e é uma das primeiras fontes a narrar a história da infância de Maria, além de detalhar sua pureza e devoção. Segundo o proto-evangelho de Tiago, Maria foi consagrada ao templo quando ainda era uma criança. Essa narrativa reflete a prática judaica de consagrar filhos ao serviço de Deus, especialmente aqueles que nasciam como resposta a orações fervorosas. Os pais de Maria, Joaquim e Ana, já eram idosos e estéreis, e assim como outras figuras bíblicas como Abraão e Sara, eles oraram e prometeram dedicar a criança a Deus. Essa história ecoa relatos do Antigo Testamento, como a consagração de Samuel, filho de Ana, que foi dedicado ao serviço no templo de Siló. A consagração de Maria no proto-evangelho de Tiago enfatiza a pureza e a devoção dela desde a infância, preparando-a para o papel de Mãe de Deus. O texto afirma que Maria viveu no templo até a idade de 12 anos, quando, devido à sua idade, foi entregue ao cuidado de José. Este detalhe da narrativa explica, para os leitores da época, como Maria, uma virgem, poderia ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus. Ao vincular Maria ao serviço no templo, o autor reforça a ideia de que ela foi especialmente preparada por Deus para essa missão. A ideia de que Maria viveu no templo não aparece nos evangelhos canônicos, mas se tornou uma tradição importante, especialmente nas igrejas ortodoxas. A festa da apresentação de Maria no templo é celebrada até hoje, mostrando o impacto duradouro desse texto apócrifo. Diferente dos relatos dos evangelhos de Mateus e Lucas, o proto-evangelho de Tiago descreve o nascimento de Jesus em uma caverna, em vez de um estábulo. Isso reflete uma tradição mais antiga e difundida no Oriente Médio de que Jesus teria nascido em uma caverna, uma ideia que foi aceita por muitos padres da Igreja, incluindo Orígenes, no século III. Outro detalhe interessante é a presença de uma parteira chamada Salomé, que aparece para ajudar no parto de Jesus. Segundo o texto, Salomé duvida da virgindade de Maria após o parto e exige uma prova. Ela então testemunha milagrosamente que Maria realmente permaneceu virgem após o nascimento, confirmando a crença na virgindade perpétua de Maria.
Esse detalhe do texto influenciou fortemente a teologia cristã sobre Maria. A ideia da virgindade perpétua de Maria se tornou um dos pilares da Mariologia, especialmente na Igreja Católica e Ortodoxa, e foi defendida por teólogos como Santo Agostinho e São Jerônimo. Esse episódio da parteira Salomé também reforça o conceito de que os eventos ao redor do nascimento de Jesus eram milagrosos, uma manifestação direta do poder de Deus. O proto-evangelho de Tiago ajuda a construir essa narrativa sobrenatural que cerca tanto o nascimento de Jesus quanto o papel especial de Maria na história da salvação. O proto-evangelho de Tiago pode não ser considerado um texto inspirado pelas principais tradições cristãs, mas sua influência é inegável. Ele foi amplamente aceito na tradição cristã oriental e ajudou a formar a base das doutrinas marianas, incluindo a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria. Muitas festas dedicadas a Maria, como a apresentação no templo e a Natividade da Virgem, têm suas raízes nas narrativas encontradas nesse texto. Além disso, a representação de Maria como uma figura pura e devota, que foi escolhida por Deus desde o nascimento, teve um impacto duradouro na arte e na devoção cristã. O proto-evangelho de Tiago é um exemplo de como as tradições cristãs se expandiram além do que está nos evangelhos canônicos. Ele nos dá uma visão mais ampla de como os primeiros cristãos enxergavam Maria e Jesus, e como essas histórias moldaram a fé cristã ao longo dos séculos. Se você ficou curioso para ler o proto-evangelho de Tiago, ele está disponível em várias versões online e pode oferecer uma perspectiva fascinante sobre a história da tradição cristã. Embora não seja um texto canônico, ele ajudou a moldar muitas das crenças que conhecemos hoje. Espero que você tenha gostado desse mergulho profundo na história do cristianismo primitivo. Se você quer ver mais vídeos sobre textos apócrifos, teologia ou curiosidades bíblicas, deixe seu comentário abaixo e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe com seus familiares e amigos e nos ajude a propagar as histórias e orações da Bíblia a todos. Até a próxima!